dia a todas e a todos, né? Um nordestino com um sotaque um pouco diferente. Eu queria, obviamente, agradecer muito, né, o convite feito pelo secretário municipal de Educação, professor Edgar, e pela Unesco para participar num debate, numa discussão tão importante, né, como isso. Eu acho que precisamos mais momentos. Eu acho que em termos de educação de jovens e adultos, no momento nós estamos sofrendo certas restrições em todos os sentidos, né? Há fechamento de salas de aula, orçamentos que são cada vez menores, falas políticos que tentam diminuir ou simplesmente ignorar a importância da educação de jovens e adultos, quando todos os dados gritam que a educação de adultos é uma questão básica na nossa vida cidadã e nossa vida econômica. Eu acho que para fazer, né, os políticos acordar, precisamos frisar muito a contribuição que a educação de jovens e adultos traz em termos de aumento de renda, de aumento do PIB, etc. Isso é a linguagem que os políticos entendem. Não, a questão de dignidade humana, a questão de participação, cidadania, são palavras decorativas. Mas, né, quando fala sobre aumento de renda, PIB, etc., essas são palavras, um vocabulário que o político entende. Foi muito bom, Edgar, né, poder ouvir um pouco como foram nas falas da semana passada, né? A Rebeca Genuína, a Ana Lúcia, são pessoas, né, que têm, né, um domínio importante sobre as suas respectivas áreas. E eu vou tentar fazer um pouco, não diria a síntese, que não foi combinado, né? Eu vou tentar, antes de saber o que foi falado, eu já tinha pensado o que eu queria falar, e eu acho que termino tendo este papel um pouco de sintetizar. E depois da fala de Roberto, eu acho que isso ajudou muito, porque ele trouxe a discussão bem para o contexto da cidade de São Paulo, né? A realidade que vocês, como gestores, professores e professoras, enfrentam, né, na sala de aula diariamente em termos de educação de jovens e adultos. Então eu vou partir de 3 pontos distintos. Primeiro, vou partir um pouco da minha experiência. Eu acho que eu preciso me declarar, dizer, né, explicar porque o que eu explicar porque eu vou dizer o que eu vou dizer, né? A minha experiência no campo da educação de jovens e adultos ao longo dos últimos poucos anos. Depois eu queria ver um pouco os desafios da educação de jovens e adultos. Terceiro, voltar para as agendas globais, rapidamente, porque eu sei que a Rebeca já, né, detalhou esta discussão, e trazer estas 3 visões para os 4 eixos que foram colocados como centrais para discutir aqui. Eu concordo plenamente com Roberto que quando fala em currículo, não estamos falando em grade curricular, estamos falando sobre um instrumento muito mais amplo, né, que deveria envolver especialmente, né, os sujeitos. Né? Há uma tendência, quando falamos em currículo, de vestir logo os nossos paletós como professores e professores e falar muito mais no ensino que na aprendizagem, e não pensar em quem está em sala de aula. Eu acho que Roberto coloca, né, o ponto de partida tem que ser quais são as necessidades de aprendizagem das pessoas, das poucas pessoas, né? A gente está, em termos de atendimento médio nacional, atendendo 10% da demanda potencial. Em outras palavras, né, a gente sempre coloca o lado positivo. Nós estamos negando a 90%, né, o seu direito a
né, uma educação continuada. Então, aqui eu não vou, acho que no programa deve ter o resumo. Eu queria começar com esta fala de Nelson Mandela. Eu acho que foram, para mim, duas grandes figuras no século XXI que se destacam. Primeiro, Nelson Mandela, e o segundo é Muhammad Ali, né? Cassius Clay. Por coincidência, né, os dois são negros, mas o Nelson Mandela disse que o que realmente conta na vida não é apenas o facto de termos vivido, é a diferença que fizemos nas vidas dos outros que determina a importância da nossa própria vida. Só uma fala para reflexão, né? E depois eu queria, existe um documento recente da Unesco que no fundo, é a terceira parte de uma sequência de documentos. O primeiro documento foi Aprender a Ser em 1972, 76, na década de 70. E depois o relatório Delors, né, em 1996. E depois, em 2015, este Repensar a Educação rumo a um bem comum mundial. São três documentos que tentam resumir um pouco o conteúdo, a situação de educação naquele momento e apontar para o futuro, né? E esse, talvez dos três, este terceiro de 2015 é o mais fraco, não é um documento que inspira tanto. Então, para mim, o relatório de Delors, né, com os 4 pilares de educação, etc., é uma coisa que aponta mais claramente perspectivas para o futuro. Mas aqui, eu acho que a ideia de repensar a educação como um bem comum e não como um bem público, né, a diferença que faz, e coloca, né, 3 conceitos, né? Primeiro, a educação é o processo deliberado de adquirir conhecimentos e desenvolver as competências para aplicá-los em situações relevantes. O desenvolvimento e a aplicação de conhecimentos são os objetivos fundamentais da educação, orientados pelos princípios do tipo de sociedade a qual aspiramos. Então, parece um pouco utópico, mas ao mesmo tempo eu acho muito necessário ao pensar em currículo, mesmo no sentido mais amplo, e pensar em qual é o tipo de sociedade a qual aspiramos. O currículo não se cria num vácuo. O currículo sempre olha, está sempre direcionando os sujeitos para algum lugar, para algum tipo de sociedade, para algum lugar na sociedade. Então, nós temos que ter muito clareza qual é realmente a sociedade a qual aspiramos. O segundo ponto que o documento levanta é o conhecimento é o patrimônio mundial da humanidade. Portanto, o conhecimento, como a educação, deve ser considerado um bem comum mundial. Há uma tendência, cada vez mais, de tentar privatizar o conhecimento. Então, eu acho que é um movimento que precisamos resistir, né? O conhecimento não tem fronteiras, não tem nacionalidade, não tem passaporte. O conhecimento tem que circular livremente, igual que a educação é um patrimônio da humanidade. Então, todos os jovens e adultos, sejam qual for, têm, né, o direito a acessar este conhecimento. Então, por último, portanto, tanto a educação como o conhecimento são bens comuns mundiais. Isso pertencem a todos. Todos nós temos o direito à educação e conhecimento. E parece que todos nós que estamos aqui hoje ou a semana passada estamos começando com os mesmos
né, pensamentos em termos de direito à educação, mas pensar também a ideia do conhecimento como um direito a todos, aberto a todos, e a questão de educação como parte do patrimônio histórico de todos, né? Então eu começo deste primeiro bloco, né, de onde eu falo, o que me fez e faz pensar como penso, né? A primeira experiência muito importante, muito extensa, tem sido uma experiência junto aos trabalhadores da construção civil em João Pessoa. Nós começamos, eu trabalho com o pessoal da construção civil desde 1983 e a partir de 1990 criamos um projeto que chama o Projeto Escola Zé Peão. E o Projeto Escola Zé Peão é um projeto de alfabetização e educação básica que levou a escola para dentro do canteiro de obra. Em lugar de imaginar que o operário ia, né, a partir das 6, 7 horas da noite, tomar banho, jantar e sair para a escola, decidimos que seria mais prático levar a escola para dentro do canteiro de obra. Então, todas as salas de aula, né, se situam no contexto do canteiro de obra. Então, né, mas o mais importante desta experiência, primeiro que foi uma experiência desenvolvida com os operários e com a diretoria do sindicato. É uma parceria entre a universidade e o Sintricom, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil em João Pessoa. Inclusive, não sei se mudou, mas era o único convênio que a universidade tinha com um sindicato de operários, né? Os outros eram com sindicatos bancários, com não sei o que mais, mas isso era com a diretoria, né, com o sindicato dos trabalhadores. E naquela época, na nova diretoria que conseguiu assumir a direção do sindicato em 1986, só tinha um diretor que tinha um ensino médio. Os outros eram alguns quase ensino fundamental, mas a maioria analfabetos funcionais ou, né, com um básico de educação. Então, para poder estabelecer, para poder pensar na escola, a equipe de professores da universidade passou várias horas indo, visitando canteiros de obra, conversando com os operários, tentar entender quem é este operário que vai potencialmente ir para a sala de aula, né? Quais são as suas aspirações, quais são as suas necessidades de aprendizagem, quais são as suas experiências de vida, de onde eles vêm, qual foi a origem deles. Então, passamos uns 3 meses, né, fazendo essas discussões antes de começar a pensar em como estruturar a escola, né, para tentar fazer o que, né, já foi colocado muito, né, a escola ia ao encontro dos interesses do operário e não satisfazer as nossas exigências mais acadêmicas, né? Então, essa experiência, né, começou em 1990, ainda hoje existe. Eu participei, fui coordenador entre 90 e 2004, e depois voltei em 2011, e a partir de 2011 eu comecei a ter uma experiência mais tentando desenvolver dispositivos de aprendizagem móvel, também, né, com os operários de construção civil, como complemento ao processo de alfabetização. Nós usamos um dispositivo que se chama Palma, né, palma da mão, que inclusive foi desenvolvido aqui em São Paulo, em Campinas, por uma equipe. E também estamos tentando desenvolver uma biblioteca digital que é acessível por uma pessoa que não sabe ler e escrever, né? Que normalmente qualquer biblioteca exige um mínimo de leitura para acessar, e a gente quer
fazer com que a biblioteca seja disponível para uma pessoa de qualquer nível de não letramento ou letramento. Então, esta experiência do Zé Peão tem sido uma influência extremamente importante na minha vida e como eu penso na educação de jovens e adultos e a educação, né, do trabalhador e da trabalhadora, né, que quem está em sala de aula são todos trabalhadores e trabalhadoras. A segunda experiência que eu vou mencionar é, eu passei 4 anos na SECAD, né, o MEC, entre 2004 e 2007, na Departamento de Diretoria de Educação de Jovens e Adultos. E foi um período extremamente provocativo, né? Primeiro, pensar a educação de jovens e adultos em termos nacionais, e não em termos de uma experiência pequena. Segundo, né, é uma secretaria que eu ainda hoje acho que foi uma sacada brilhante, né, de como criar uma secretaria dedicada para a educação continuada, diversidade e alfabetização, né, com esta visão da inclusão. Né. E durante, né, esse tempo, eu vou só me deter a 2 aspectos. Primeiro, um dos nossos tentativas foi realmente de buscar a integração entre a escolaridade e a formação profissional. Reconhecer que a grande maioria desses jovens e adultos em salas de aula de EJA, tanto, né, tem baixa escolaridade e, como consequência, tem baixa formação profissional. E se dá este processo na sequência, né? Primeiro você precisa terminar a sua escolaridade para depois se profissionalizar, né? O tempo vai, as pessoas, jovens e adultos, não têm tempo, precisam se inserir no mercado de trabalho. Isso não é a única questão. Eu acho que a gente pensa que a escolaridade é um pré-requisito para a qualificação, quando, em muitos casos, o jovem adulto já tem conhecimentos da sua inserção no mundo que que eximem a necessidade de certas aprendizagens escolares. Então, como fazer esta integração entre escolaridade e formação para que, né, o jovem adulto tem conhecimentos gerais, né, acesso a esses conhecimentos que são, né, parte do nosso patrimônio histórico e, ao mesmo tempo, tem competências que permitem buscar, né, um lugar no mundo do trabalho. E foram várias experiências, né, o ProJovem, ProEja, a Escola de Fábrica, Saberes da Terra, todos buscando aliar escolaridade com formação, com sucesso, com insucesso, né, com uma integração maior, com menos integração. E, infelizmente, muitos terminaram criando caminhos paralelos. Escolaridade em um momento e depois a formação em outro. Inclusive, em muitos casos, por instituições distintas, né? A prefeitura oferecia educação, o sistema S oferecia a formação profissional. Aí a proposta não era isso, a proposta era de integrar, de ter realmente uma proposta curricular única. Mas isso foi, né, muito pouco conseguido. Obviamente, esses né, o ProJovem com jovens ProEja para todas as idades. A Escola da Fábrica era um precursor de ProEja, uma experiência interessante, e Saberes da Terra, obviamente, voltado para os trabalhadores do campo. Mas também queria lembrar 2 experiências em termos de material didático, e material didático também atrás tem uma concepção curricular, né? Primeiro é mais voltado para a questão de formação do educador, né? Junto com
a professora Vera Barreto, né, e o Veredo, o ONG Veredo, né, elaboramos os cadernos trabalhando com a educação de jovens e adultos, que são 5 cadernos voltados para a formação do professor, né, educador de EJA, que tratam de aspectos de metodologia, avaliação, etc. E são muito bem pensados, né, a partir da experiência de sala de aula, como não é uma discussão muito acadêmica sobre formação, mas muito a partir de experiências práticas, como lidar com jovens e adultos, como lidar, né, com esta diversidade de sujeitos, diversidade de faixas etárias em sala de aula. E o segundo é mais voltado para a questão do conteúdo para curricular, é uma experiência com a Fundação Unitrabalho, que criou os cadernos de EJA. E os cadernos de EJA tinham como foco a questão do trabalho, mas o trabalho sempre aliado, por exemplo, com gênero, com meio ambiente, com cultura, sempre, né, foco no trabalho, mas, né, aliado com outros temas. E organizado de tal forma que era possível para a professora, o professor, não tinha que seguir a sequência. Você podia entrar e tirar, né, textos ou exercícios. É um material muito rico. São, se não me engano, 12 cadernos e um caderno metodológico para, né, a professora e o professor. E são materiais ainda todos, né, disponíveis. Acho que no site do MEC pode baixar. Não foram, né, os cadernos de EJA nunca foram imprimidos e difundidos, né, distribuídos gratuitamente. Tentamos fazer oficinas para mostrar a importância e deixamos para municípios e estados decidirem, né, para se ou não adotar ou fazer uso. Dentro da CICAD também, né, esta questão da diversidade era extremamente presente, pelo título e pelos temas que foram tratados por as várias diretorias, né? A questão do meio ambiente, questão de quilombola, questão da mulher, questão do campo, questão de educação de jovens e adultos, etc., né? Então, eu, em certo momento, depois, eu, tentando sistematizar um pouco essa experiência, coloquei o seguinte, que ao reconhecer a multiplicidade cultural do mundo em que habitamos, com a sua exuberante diversidade humana e bioecológica, com as distintas cosmologias, religiões, visões de mundo, crenças e éticas, há também de se reconhecer que estamos frente a um pluriverso e não um universo. E, consequentemente, as respostas que são dadas às demandas externas no campo da educação não podem ser únicas, mas precisam contemplar a nossa inerente diversidade. Nesse sentido, Mounier Fachey nos desafia quando afirma que precisamos ser intelectualmente honestos. Se pretendemos inverter o caminho de catástrofes que presenciamos no mundo de hoje, precisamos repensar qualquer coisa que se diz universal. O universalismo, mais do que qualquer outra coisa, tem sido a causa principal para se eliminar a diversidade que, a meu ver, constitui a essência da vida. Então, eu queria só frisar 3 ou 4 elementos aqui. Primeiro, né, esse conceito de pluriverso e não universo. A ideia que universal e que termina estreitando, né, achando um pouco universal e homogêneo. Enquanto que, se nós acreditamos na diversidade, não pode haver uma resposta única.
né, tem que ter uma diversidade, então um pluriverso de respostas. A ideia é que demandas diferentes exigem respostas distintas. O período 2004-2007 foi criticado por ser uma política de programas. E eu sempre defendia dizendo, não é uma política de programas, são programas que fazem parte de uma política que tenta atender às diversidades de sujeitos que estão na EJA. Né? Então, essa diversidade, Roberto frisa, Genuíno frisou, eu acho que não há como frisar suficientemente, né, como é importante. E este Munir Fachey, um palestino, que tem um texto que acho que o título é Como erradicar o analfabetismo sem erradicar os analfabetos, que é um texto extremamente provocativo, muito bonito, né? que faz a gente repensar um pouco as nossas visões, um pouco senso comum sobre educação, sobre alfabetização. E ele, né, que fala sobre a importância de esta visão pluriversal e não universal, e o perigo de eliminar a diversidade, né, que a vida e diversidade, a vida é diversidade, a diversidade é a vida. Se eliminarmos a diversidade, a gente está eliminando, né, a vida na sua riqueza que existe. Então, né, dentro da CICAD, eu acho que esta visão da diversidade foi quando eu fiquei cada vez mais consciente da sua importância, e especialmente com relação aos sujeitos da educação de jovens e adultos. E depois, né, o terceiro momento que queria destacar é, durante 3, quase 4 anos, eu passei no escritório da Unesco em Brasília, preocupado com a organização do Sexto Confiter em Belém em 2009. Destaco duas coisas. Primeiro, obviamente, a importância de entender a educação de jovens e adultos nessa perspectiva da aprendizagem e educação ao longo da vida. Eu acho importante, né, colocar aprendizagem e educação, o uso das duas, né, a gente tem em certos momentos priorizado aprendizagem ao longo da vida, em outros momentos educação ao longo da vida. Quando se usa aprendizagem ao longo da vida, a crítica feita é que você está passando a responsabilidade para o indivíduo, você está desresponsabilizando o Estado. E quando você fala sobre educação de jovens e adultos, você às vezes esquecendo o elemento da aprendizagem. Então, né, a resposta tem sido de juntar. Vamos falar sobre aprendizagem e educação de jovens e adultos, ou aprendizagem e educação ao longo da vida. No nosso caso, quando falamos sobre educação de jovens e adultos, por questões históricos, estatísticos, etc., temos pensado muito a questão da escolaridade. Nós temos ainda um desafio, né, os dados apresentados por Roberto, Ana Lúcia, etc., mostram, né, em termos de estatística, a distância entre o que a Constituição Federal prevê, então, do direito a todos à educação, e a realidade. Então, há uma tendência de focar na questão de alfabetização e a sua continuidade e educação de jovens e adultos como o aspecto escolar. E eu acho que a gente não pode restringir a nossa compreensão de educação de jovens e adultos para o aspecto escolar. O que a Lorena apresentou, né, a recomendação,
né, sobre a aprendizagem e educação de adultos. Destaca esses 3 campos chaves de aprendizagem. Primeiro, alfabetização e competências básicas. Questão de escolarização. Ninguém vai negar a importância de adulto ter acesso aos instrumentos, às ferramentas. Mas também a questão da formação contínua e desenvolvimento profissional. Eu quero depois vincular isso aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e argumentar que os ODS têm um destaque desproporcional para a questão de desenvolvimento profissional. É muito voltado para o mundo de trabalho. E terceiro, o campo em que a educação de adultos, no fundo, cresceu e nasceu, no campo da cidadania ativa, onde a gente pode, inclusive, apontar a questão de educação popular como talvez a expressão mais importante no Brasil, Brasil e América Latina. Então, a educação de jovens e adultos tem a ver com escolaridade, tem a ver com formação para o mundo do trabalho, não para o mercado do trabalho, mas para o mundo do trabalho, e também tem essa importância fundamental nas discussões sobre cidadania ativa, como a pessoa, o direito das pessoas a definirem o mundo que querem. Então, tudo isso para evitar ter uma visão muito restrita da educação de jovens e adultos como escolaridade. O segundo ponto de vista, a questão do cenário global. Eu sei que a semana passada, no dia 4, Rebeca falou sobre as agendas. Eu não vou entrar em muito detalhe, mas eu acho importante pensar as agendas. Primeiro, saber de onde eles vêm. As agendas atuais são resultado de agendas anteriores. De 2000 a 2015 havia 2 agendas globais de educação para todos e os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio não falavam uma palavra sobre educação de adultos. Falava sobre educação infantil, etc., mas a educação de jovens e adultos estava completamente ausente. Educação para todos sempre ficou em segundo lugar em termos de prioridade. Prioridade para a maioria dos governos eram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Por exemplo, no nosso caso específico do Brasil, o Brasil conseguiu atingir quase todos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, mas não conseguiu alcançar as metas estabelecidas para a educação para todos, que incluía educação de jovens e adultos, a questão de alfabetização, etc. Então, antes do término dessas 2 agendas, se começou a pensar, então, vamos fazer o que agora? Em termos de perspectivas para o mundo. Vamos alargar os prazos, vamos criar novas agendas e a opção foi criar mais 2 agendas, a Agenda 2030 de Educação e a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. Todas com metas novas. O grande avanço, comparando as 2 agendas iniciais das agendas de 2015 e 2030, é que, aprendendo da experiência das agendas em 2000, se brigou muito para estabelecer uma meta educacional fundamental, forte, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É uma agenda para a educação. Então, o ODS 4 versa sobre educação e inclui a questão de educação
para pessoas jovens e adultos. O título, a tentativa de síntese, que levou muitas e muitas horas de discussão, era assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. É uma tentativa de ter uma frase, um objetivo que englobava toda a questão de educação inclusiva, equitativa, de qualidade, a oportunidade de aprendizagem ao longo da vida e para todos. Mas eu queria argumentar o seguinte, que embora haja referências à educação, tanto a alfabetização e educação de adultos escolar, quanto a questão mais de educação na perspectiva de cidadania, o destaque maior é dado à questão de formação para o mundo do trabalho, e nem para o mundo do trabalho, muito mais para o mercado de trabalho. O 4.3 diz sobre educação técnica, profissional e superior de qualidade. O 4.4, competências técnicas e profissionais para emprego, trabalho decente, etc. 4.5, eliminar as disparidades de gênero, garantir a igualdade de acesso a todos, a educação e formação profissional. Então, há uma visão muito voltada para a questão de formação, qualificação de jovens e adultos para ocupar espaços no mercado de trabalho. Mas há também, mas de uma forma menos destacada, duas metas. Sobre a alfabetização, e a alfabetização realmente foi um retrocesso imenso. Até agora, a grande maioria dessas declarações e documentos falam sobre a universalização da alfabetização, direito de todos à educação. E aqui há uma admissão que não é mais para todos, de garantir para todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos, homens e mulheres, estejam alfabetizados, etc. Em outras palavras, abre as portas. Todo mundo vai interpretar substancial proporção de acordo com as suas políticas. Não tira a pressão em cima dos governos a considerar a alfabetização como um direito. E isso, inclusive, já tinha acontecido antes, muito silenciosamente, sem muito alarde. O indicador de desenvolvimento humano é um indicador composto, de educação, salário, etc. A parte educativa, um dos elementos era sempre o indicador de analfabetismo, de alfabetização. Isso foi retirado em 2011. Então, isso também constitui um desincentivo para os governos investir na alfabetização. E quando se coloca nos ODS a questão de substancial proporção, para mim, fechou o ciclo. A alfabetização não é mais realmente uma prioridade. E por último, junta neste 4.7 todas as questões centrais. A questão, vamos ler, até 2030 garantir para que todos os alunos adquirem conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável, estilo de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global, valorização de diversidade cultural,
e com a contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável. Junto todo em último meta é questões que são fundamentais, né? Se deu prioridade para o mundo do trabalho, mas, né, se não incluir esses outros elementos, talvez vamos ter um pouco de oposição, então joga tudo aqui. Mas eu acho que, em último lugar, e também em termos de prioridade política. Então, as metas de desenvolvimento sustentável são importantes, mas têm que ser usadas a favor do operário, do trabalhador, e não contra, né, como frequentemente vão ser. Terceiro bloco, a questão dos desafios para ele no Brasil. Muitos desses dados já foram colocados, né? A questão de analfabetismo, falar em ainda quase 12 milhões de pessoas que não têm acesso a leitura e escrito, é importante, mas também tem que desagregar, né? Em termos de analfabetismo, a média é 7,2, no Nordeste 14,8, no Sul 3,6. E eu queria destacar muito a questão de raça e gênero e etnia, a questão, né, da taxa para pessoas pretas ou pardas, né, de 9,9, era, né, quase 2 vezes a taxa para brancos. E isso não é uma questão pontual. Eu lembro, na época do SECAD, o secretário Ricardo Henriques frisando muito que, né, desenvolvimento histórico desta perspectiva, esta distância entre educação de pessoas brancos e negros, apesar de, né, melhorar ao longo do tempo, mantinha a mesma distância exato ao longo do tempo. A gente não conseguia fechar a distância entre a média de anos de uma pessoa negra com uma pessoa branca, né? Então, isso eu acho que é uma questão fundamental quando pensa na questão curricular, né? E o dado né, a metade, mais da metade da população do Brasil com 25 anos a mais, né, tem até o máximo de ensino fundamental completo, né? A metade da população do Brasil, né, não tendo completado o ensino fundamental. Se isso não é um desafio, se as pessoas não consideram isso como uma questão crítica, eu não sei o que é. Eu não consigo entender, né, porque, né, esta moeda não tem caído, né? A queda nas matrículas ao longo do período desde 2007, eu vou mostrar, né, gráficos que facilitem ver um pouco mais isso. Antes disso, queria, né, advogar em causa própria a questão das pessoas com 60 anos a mais, né, as taxas de analfabetismo, né, muito mais alto que, obviamente, a média, e as pessoas idosas negros, né, que também sofrem um preconceito imenso, né? Ao lado disso, nós temos, né, uma meta para o Programa Brasil Alfabetizado em 2017 de 250 mil pessoas. Quando olhamos para o Plano Nacional de Educação, que estabelece até 2024 universalizar o analfabetismo, é só um pouco de matemática. Se são 11 milhões e 800 mil, e a gente vai em 250 mil, 4 anos, 1 milhão, vai ser em torno de 50 anos neste ritmo para, né, conseguir cumprir, né, o Plano Nacional de Educação. Só, né, em termos desse queda de matrícula,
2007 para 2017, perdemos mais de 1.200.000 em ensino fundamental, menos no ensino médio, mas mais preocupante, né, que a faixa etária, né, que cai é de 30 a 59 anos, a faixa em que as pessoas estão supostamente mais economicamente ativas, né? E isso se vê claramente aqui, né, a queda, e disso aqui são o ensino fundamental 2007 a 2015, né, por faixa etária. É interessante ver que aqui embaixo, né, tem alunos com menos de 15 anos matriculados. E aqui o ensino médio, que também sofre uma queda, mas uma queda bem menor, né? E isso, né, um raio de esperança que em 2017, eu não sei se Roberto já tem discutido, né, quais são as causas, mas um pequeno avanço, né, em termos de ensino, em termos de matrícula total, né, entre 2016 e 2017, o número aumenta ligeiramente, isso especialmente no ensino médio. Então, em termos do Brasil, né, a gente tem uma queda de investimento e não é só o Brasil, isso é uma questão mundial. Né, os documentos que foram preparados para a reunião do balanço do Comitê 6 do ano passado, todos, quase sem exceção, mostraram, em termos globais, que há uma diminuição do recurso investido na educação de jovens e adultos. E eu penso que há uma necessidade urgente de entender a educação de jovens e adultos não como processo compensatório e complementar, mas como um processo autônomo, desvincular, né, a educação para pessoas jovens e adultos da visão escolar infantil de crianças e jovens, né? Pensar a educação de jovens e adultos como um processo autônomo, né, que tenta integrar a aprendizagem e a educação ao longo da vida e envolver, né, esses jovens e adultos que estão participando em 1000 funções na sociedade, são mães e pais de família, são trabalhadores que produzem a riqueza do país, são pessoas que participam em sindicatos, em igrejas e associações, mas quando a decisão é levantada sobre o que vão aprender, são solenemente ignorados. Então, como envolver, né, os jovens e adultos em decisões sobre a sua própria aprendizagem? Sobre os 4 eixos que foram colocados, em termos de equidade, reconhecer que existe, né, um problema sério com relação à equidade ao discutir gênero, raça, etnia e idade. Né? Os dados mostram claramente que a questão de raça e etnia pesa até mais que gênero. Raça e etnia quando aliado também à questão da classe social. E a maioria dos alunos é negro e pardo. A questão de educação inclusiva e integral na contemporaneidade. Eu acho que não há como falar sobre inclusão sem falar em diversidade. Eu acho que também, quando falamos em inclusão, incluir pode ser até pensar de uma forma como uma estratégia para abafar as diferenças. Porque incluir nos termos de quem? Eu vou, por exemplo, como uma pessoa com deficiência, eu vou ser incluído como uma pessoa, por exemplo, que tem problemas auditivos, ou eu vou ser incluído para um mundo de pessoas que não têm problemas de audição. A inclusão é feita em termos da maioria, não em termos da minoria. Então, eu acho que a inclusão
tem que ser pensado junto com a diversidade. São, né, os dois lados, incluir sim, mas incluir respeitando e valorizando, né, o que é diversidade. Em termos de qualificação, né, como preparar jovens e adultos para o mundo do trabalho e não para o trabalho ou para o mercado de trabalho. Né? Eu acho que é questão de busca de articular conhecimentos e saberes escolares com os conhecimentos e experiências que são necessários para o mundo do trabalho. E, por último, a questão de cidadania e cultura. Primeiro, eu diria cidadania e culturas, porque se a gente quer enquadrar as pessoas numa cultura, de novo nós estamos, né, fechando os olhos para a variedade e para a multiplicidade de cultura, a riqueza das distintas culturas, né? E ao mesmo tempo escapar desta visão que a educação de jovens e adultos tem a ver com uma educação compensatória, em outras palavras, o mundo escolar. Entender a educação como parte da vida. Eu gosto muito de frisar a importância de aprendizagem como uma necessidade básica humana. Sem aprender, a gente não sobrevive. Aprender é uma estratégia de sobrevivência, é parte do nosso DNA. Então, não é educar para a vida, educar é a vida. E por último, então, agora eu estou realmente terminando, eu tentei, numa frase só, resumir um pouco o argumento. O desafio de como desenvolver um processo educativo autônomo e emancipatório que reconhece, contempla e valoriza a diversidade dos sujeitos da educação de jovens e adultos e de suas necessidades básicas de aprendizagem, num contexto que exige um novo olhar sobre o processo de desenvolvimento que é, ao mesmo tempo, sustentável, socialmente justo e em harmonia com a natureza e o meio ambiente. Obrigado.